E eu queria testemunhar isso porque quando Leone começou a ministrar aqui, ela falava das cadeias. Eu falei, eita, glória a Deus aqui é neste lugar. Foi de quarta para quinta, ainda fiquei assim. Falei, será que eu sonhei alguma coisa com cadeira? Eu falei, não, isso aí nada, não. Foi o próprio anjo, assim, mas gente, era uma presença tão marcante dentro do meu quarto, que vocês não imaginam. E é 5h15 quando eu parei, porque daí ele mandava eu louvar. Falei, acho que agora para dissipar por completo o negócio, né? E foi somente louvor até as 5h15, depois de quase uns 25 minutos de romper cadeias. O que eu quero dizer para você? Que neste tempo, Deus está trazendo e fazendo um renovo na sua caminhada, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, naquilo que estava empacado, naquilo que não funcionava, naquilo que não ia para frente. A igreja de Cristo precisa verdadeiramente romper barreira. Você precisa se colocar como um guerreiro. Não é pela metade, é tudo por inteiro. Glória a Deus. Deus não te dá uma bênção pela metade, queridos. Ah, a senhora queria o marido, veio pela metade. Não existe meio marido, existe marido inteiro. Deus não te dá o ministério pela metade, Ele te dá o ministério inteiro. Você, quando testemunha a bênção que Ele te dá, você não fala pela metade a bênção, você conta ela inteira. Nós temos que aprender o nosso Deus inteiro. O nosso Deus é intenso, o nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus não abandona. Por que é que nós temos essa mania? E eu fiquei na quinta-feira até o compromisso ser quebrado, maneira de falar, e que Deus daí trouxe outro compromisso, outras visitas, indo na casa de pessoas, orando naqueles lugares. E eu comecei a ver Ele rompendo cadeias. Eu comecei a ver Ele fazendo algo novo em cada lar que nós entrávamos. Em cada lar Ele falava algo diferente. Em cada lar Ele mostrava o que estava acontecendo. E o que Ele estava fazendo a partir daquele dia. Existe um dia determinado que Deus fala no profético, no profundo, comigo e com você. Glória a Deus. Deus fala, queridos. Talvez eu e você estejamos às vezes muito atarefados com outras coisas. Talvez nós estejamos como Marta. E eu e você, neste tempo, temos que ser Maria. Temos que sentar aos pés do Senhor. Temos que gastar tempo com a palavra de Deus. Temos que pedir entendimento. Temos que pedir discernimento. Temos que pedir verdadeiramente, Senhor, como é que é esse negócio? Porque nem tudo nós entendemos. Eu só queria passar para os irmãos essa experiência que eu tive, né? Elas são muito profundas. Elas, não vou dizer que demora a acontecer, não demora. A cada 1 ou 2 semanas, Deus me acorda na madrugada para fazer essa oração assim, de uma área assim tremenda. E eu sei que é de Deus. Eu sei que é Ele que me chama. Eu sei que é Ele que me coloca nas brechas. Nossa, pastora, não é fácil. Não, nada é fácil. Mas eu e você temos que nos propor a expandir o reino de Deus. Foi para isso que nós somos chamados. E Ele não chama covarde. Ele chama guerreiros valentes. Ele chama aquele que se propõe, aquele que diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E não é só o ide, é pregai o evangelho a toda criatura. Não é só ide. O ide é fácil, é só você caminhar dentro da palavra. Mas o pregar o evangelho a toda criatura, isso é tremendo. Isso é tremendo. E nesta noite, Ele me deu uma palavra muito forte, com um discernimento completamente oposto daquilo que nós temos ministrado, e outros têm ministrado dentro dessa palavra. Eu não me recordo quanto tempo faz que eu ministrei essa palavra, mas faz muito tempo, né? Livro de Lucas 19, você pode abrir a tua palavra. Hoje eu e você vamos verdadeiramente aprender mais um pouco com aquilo que Deus faz na vida de alguém que quer conhecê-lo.
Este homem só queria ver Jesus. Este homem só queria enxergá-lo de longe. Ele não queria, da sua própria vontade, ter um encontro com o Senhor. Mas o nosso Deus, o Criador, Ele quer ter um encontro com a criatura todo dia. Ele quer falar com a criatura todo dia. Mas a criatura se envolve com muitas coisas. Lucas 19, todos acharam, queridos? Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este, um chefe dos publicanos, e era muito rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia. Primeiro por causa da multidão, pois ele era de estatura muito pequena. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Eu olho para Zaqueu, gente, como hoje o Espírito começou a ministrar muito cedo logo que eu acordei e começou a falar de Zaqueu. Eu fiquei pensando, não é para ministrar sobre Zaqueu, é outra coisa. Mas ele falava com muita ênfase. Eu falei, tá bom, é para ministrar sobre essa palavra mesmo. Raciocine comigo. Você e eu não éramos crentes. Tem gente que nasceu em berço cristão e eu louvo a Deus por isso, não foi o meu caso. Eu me converti verdadeiramente, como já contei para os irmãos, né? Eu tenho um testemunho muito forte depois da minha caminhada, das experiências com o meu Senhor, da reverência que eu tenho, do temor que eu tenho, da obediência que eu tenho. Não só eu, mas muitos que verdadeiramente têm o chamado. Independente da área que você foi chamado. Você tem que ter reverência, você tem que ter temor, você tem que ser sincero, você tem que ser transparente, você tem que ter compromisso com o Evangelho de Cristo, você tem que ter compromisso com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Amém. Imagine Zaqueu, um homem rico, um coletor de impostos, um homem odiado. Sim, porque todo aquele que cobra impostos, muitas vezes tem entreveiro, muitas vezes tem alguém que reclama, muitas vezes tem alguém que diz, mas eu não gasto tudo isso, por que é que eu tenho que pagar? O que esse homem disse? Mas não é ele só tinha esse cargo, e era muito rico e todo mundo pensou que ele tinha essa riqueza por causa de colher os impostos. E Zaqueu talvez estava cansado, como eu e você um dia estávamos cansados de ser mundanos, né? Estávamos cansados de viver na mentira, estávamos cansados de ter uma família disfuncional, estávamos cansados de ver tantos erros, estávamos cansados de cometer erros, estávamos cansados de ver certas coisas e não termos atitude. E naquele dia, Zaqueu soube que Jesus ia passar. Ele já conhecia Jesus pelo nome, visto que Jesus estava passando naquele dia, a cidade estava empolvorosa, porque o Senhor arrastava multidões, aqueles que não o conheciam vinham para conhecê-lo, aqueles que estavam doentes vinham para ser curado, aquele que era cego vinha para voltar enxergando, e assim sucessivamente. Então Jesus colocava, porque ele era um homem de multidões, foi para isso que ele foi chamado, foi para isso que ele veio, para cumprir o ministério, para verdadeiramente arrastar multidões, para curar muitos, para chamar à luz da sua palavra, a palavra que o Pai colocou no seu coração. E naquele dia, Zaqueu toma uma atitude. Eu vou
vou conhecer esse homem. Mas a multidão era muito. E ele olhou, falou, não vai dar certo esse negócio, porque olha só que eu sou baixinho. E ele, como todo ser humano, porque nós temos soluções. Se você pôr a tua cabeça para pensar, você tem solução. As mulheres têm solução. Você já viu disso? Mulher pode estar cozinhando, você cuida da panela, você cuida do cachorro que está latindo, você manda ele calar a boca, você atende aos teus filhos, você ainda lava a louça, é uma coisa de louco. Mas eu vejo que Deus dá sabedoria para as mulheres, não tenho nada contra os homens é outra coisa, né? Mas eu vejo pelo meu filho, Anderson, querido, vai lá, apague a água que está fervendo, mas tem uma panela. Passa uns 10 minutos, Anderson, você viu a panela? Não, senhor, não viu só água. Mas foi brava, fala sério. Mas a senhora mandou ver só a chaleira, mãe. Falei, Jesus, ajuda nós, velho. Brincadeiras à parte, mas é o que acontece, né? A mulher é assim, um radar tremendo, né, gente? Então, mas eu imagino que Zaqueu olhou e falou, já sei como é que eu vou ver esse homem. Eu já sei como eu vou ver Jesus. Vou subir nessa figueira. Ele vai passar por aqui, eu quero conhecer, eu quero saber que rosto que ele tem. Eu quero saber quem ele é, mas eu só quero ver. Eu não quero ser seguidor. Eu não quero caminhar na multidão que os outros caminham. Eu não quero ser um discípulo do Senhor. Eu só quero ver Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho entrado em muitas igrejas e tenho esquecido do meu coração, queridos, como eu já falei aqui, né? Porque a igreja de Cristo está numa apostasia. E muitos que há muito tempo se converteram estão desanimados. Mas o Senhor prometeu e Ele não cumpriu. Mas já se passaram tantos anos e nada acontece. Mas eu também desanimei. Mas no meu trabalho eu queria isso. Mas eu queria que na minha família acontecesse isso. Ei, o dono do templo ainda não deu a última palavra. Por que é que você está desanimando? Por que é que você não continua perseverando? Ele não tem prazer naquele que desiste. Ele não tem prazer naquele que retrocede, queridos. Ele tem prazer naquele que persevera e crê. E crê que ele vai fazer um milagre. Afinal de contas, ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E eu e você temos que perseverar. Zaqueu, quando ele sobe naquela figueira, e eis que o Senhor ia passando por baixo da figueira. Tremendo. O meu Senhor sabe de tudo. O meu Senhor vê tudo. E o meu Senhor pode tudo. E o Senhor eleva os olhos e diz: Zaqueu, desce daí. Hoje, ele não disse que ia jantar na casa de Zaqueu. Ele não disse que iria ter uma roda de prosa com Zaqueu. Ele disse: Zaqueu, desça daí que eu vou pousar na tua casa. Queridos, Jesus não quer só conversar contigo. Jesus não quer somente ir almoçar com você. Jesus não quer só chegar e bater meia dúzia de palavras e ir embora. Ele quer dormir na tua casa. Ele quer cuidar da tua família durante a noite. Ele quer te dar livramento. Ele quer abrir porta onde não existe. Ele quer fazer um milagre. Ele quer fazer muito mais do que eu e você imaginamos. Amém, aleluia. E Zaqueu, eu imagino, estou conjecturando, não está aqui na palavra não. Eu imagino que ele levou um impacto tão grande. Eu acho que ele não desceu daquela figueira, ele escorregou e já caiu. Vamos lá na minha casa. Vamos mesmo, o senhor é bem-vindo. Olha só, mudou a posição do Zaqueu, hein? Porque ele poderia ter dito: não, eu não quero que o senhor vá na minha casa. Eu só queria conhecer o senhor. Não, Zaqueu precisava de Jesus. Aleluia. Ele só queria ver, e Jesus sentiu a necessidade daquele homem, a opressão que ele sofria. O dinheiro não tira a depressão, o dinheiro não cura a depressão,
O dinheiro não traz para você a tua paz para dormir. Não, quem traz isso é o Senhor Jesus. É Ele que traz paz, que traz alegria ao teu coração. Eu não estou falando de dinheiro porque você não pode ser rico. O Zaqueu era rico, mas ele precisava da presença do Senhor lá na casa dele. Porque é na madrugada que Deus opera. Porque é na madrugada que Deus solta todas as coisas. É Ele que os seus olhos passeiam por sobre toda a terra, todos os dias. Mas é na noite que Ele opera. É na madrugada que Ele conhece o espírito daquele que o corpo dorme, mas o espírito é livre. Amém. Zaqueu precisava ter um encontro com Jesus. E eu imagino Jesus chegando com a sua comitiva. Imagine o susto da mulher de Zaqueu. O que aconteceu? A gente vai dar um jantar, você não avisou, eu não fiz nada. E agora como é que vai? Foi aquela corrida, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dar um banquete para o homem. Aí as coisas mudaram, aí tudo mudou, porque quando Jesus chega tudo muda, nada continua mesmo. Aleluia. Eu e você não somos mais o mesmo desde que conhecemos o Senhor. Ele fez uma obra grande na minha e na tua vida. Ele continua mexendo com a criatura que Ele criou, porque Ele conhece você aqui, ó. Todos os que te conhecem, conhecem você aqui pela tua aparência. Mas Jesus conhece você por aqui. É no seu coração, é no seu pensamento. Ele sonda os teus pensamentos. Ele sabe o que você vai falar antes que saia uma palavra da minha e da tua boca. Eu imagino, quando Ele chega, eis que todos começam a correr, até que a mesa é posta, até que servem todos. E Zaqueu começa a ficar constrangido com a presença do Senhor, talvez até pensando: por que é que Ele vai pousar na minha casa? O que é que Ele vai fazer neste lugar? O que é que Ele... Mas Jesus já estava fazendo. E de repente Zaqueu sente: eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Senhor, deixa eu falar, mas Jesus não perguntou nada. Jesus não disse: Zaqueu, você não se constrange com alguma coisa que você tenha cometido? Sabe por quê? Jesus não acusa. A tua consciência que acusa. Jesus não. E de repente ele olha e diz: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me pego, como naquele dia que eu vim aqui ministrar. A pastora Claudineia falando aqui do Yom Kippur. Eu tinha feito, fazia 2 dias aquela oração: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, se eu tenho feito alguma coisa errada, claro, porque eu sou pecadora, mas se eu pequei, Senhor, consciente ou inconscientemente, Senhor, por favor, me perdoa. Perdoa essa família que eu vim, perdoa os meus antepassados, perdoa os meus pais, perdoa, e fui pedindo perdão, perdoa os meus filhos. Senhor, perdoa porque eles ainda são jovens, muitas vezes não sabem o que fazem, muitas vezes não sabem, Senhor, que tem que ter temor de Ti, muitas vezes não sabem isso, e fui indo. Cheguei aqui, a pastora Claudineia confirmando tudo. Louvado seja Deus. Deus tem confirmado a sua caminhada. Deus tem confirmado o que Ele tem para a sua vida. Deus tem prometido, verdadeiramente tem cumprido na sua vida as promessas que Ele já tinha verdadeiramente usado o profeta, ou usado a sua própria boca para profetizar, porque Ele não deixa nada a desejar. E quando Zaqueu abre a sua boca: viu, Senhor? Então é assim, eu senti agora. Se eu tenho cometido alguma falta, se eu fiz alguma coisa para alguém, Senhor, então eu quero devolver. Eu quero restituir. E quando ele estava ministrando essa palavra na minha mente, eu quieta, escutando, porque eu paro, queridos, até ele falar, discernir a palavra, onde, como, de que jeito, quem foi, e eu fico ali. E muita gente pensa que eu não estou fazendo nada, eu estou ouvindo. E de repente ele me trouxe, olha como a gente é. Eu era funcionário da Universidade Federal naquele período. E eu pedi para o Senhor, falei: Senhor,
Eu preciso de um financeiro. Senhor, eu preciso, porque eu preciso completar isso, preciso completar aquilo, e pum. Orei um mês, só escuta. E passou-se um mês. Eu recebi um atrasado que a universidade me devia. E eu, toda faceira, falei, meu Deus, que maravilha, louvado seja Deus, como Deus é fiel na minha vida, como Deus ouve quando a gente clama, verdadeiramente Ele é fiel. Eu não me recordo quanto tempo de conversão eu tinha, 3 anos, por aí. E porque isso e porque aquilo, só escute. E porque eu vou fazer isso, não, eu tenho que completar mesmo, mas vai sobejar. E já comecei a pensar em comprar bolsa, porque mulher gosta de bolsa, não sei você, mas eu gosto de bolsa. E vou comprar bolsa, e vou fazer isso aqui, de repente o Espírito Santo falou, ei, presta atenção, convertida, mulher de Deus. Ei, eu disse, Pio, eu isso, me perdoa, é verdade, é primeiro disso, tá certo. Mas precisa ele te lembrar, você não clamou por uma bênção, por que é que nós esquecemos da casa de Deus? Do Deus que supre, do Deus que não deixa faltar nada, do Deus que tem te dado tanto e tem dado tanto para mim. Aliás, eu tenho um testemunho quentinho, só que o pastor Caminho, que Deus é fiel. Aí tinha uns 2 anos, eu ficava pensando, meu filho não se firmava muito em emprego, eu falei, puxa vida, precisava tanto, se um mês só pagasse o meu aluguel, já ficava livre, eu já podia fazer outras coisas, né? Nada. Meu Deus, gente do céu. Mas só pensei assim, mas nem sequer orei. Juro para vocês, não orei. Falei, Senhor, pelo amor de Deus, usa alguém porque... Não. E dizimando. E eu lembro que teve um período também muito decadente da minha caminhada, e que a apóstola Sônia, daquele dia, me deu um chega para lá do tamanho do dono. Eu liguei e falei, Sônia, pelo amor de Deus, ore por mim, porque eu não consigo pagar as minhas contas, porque isso, porque chorando as pitânicas, que nem a gente faz mesmo, porque isso, porque aquele decretal falecida, você tem dizimado? Eu falei, já não dá. Ela falou, e vai continuar não dando se você não fizer prioridade. Eu falei, tá bom, dizime o mês que vem, você vai ver o que Deus vai fazer. Mulher de Deus abençoada, nunca mais parei de dizimar, queridos. Nunca mais. Mas por que eu estou te contando isso? Porque provavelmente Zaqueu, eu não sei se ele roubava, eu não sei se ele oprimia alguém, eu não posso dizer porque essa palavra não diz. A única coisa que diz, e quando o Senhor se manifesta, depois que Zaqueu diz, Senhor, se eu tenho defraudado alguém em algumas, eu vou dar metade para os pobres, Senhor, dos meus bens. E logo em seguida o que o Senhor diz? Eis que, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Verdadeiramente Zaqueu é também filho de Abraão. Queridos, eu não sei do teu compromisso, eu sei do compromisso que eu tenho com o Senhor. E tu não estava falando do aluguel, ó, estou ficando bem famosinho. E quando foi agora, faz o que vai fazer um mês, eu estou lá na minha casa. Graças a Deus, Deus não deixa faltar nada. O meu filho, para a glória de Deus, depois daquele dia que a pastora Claudineia fez aquela oração por mim e expulsou, fez um ato profético com o demônio, lembra? Fluiu tudo lá na minha casa. Tudo que você não imagina. E eu estou lá na minha casa e orando. Toda tarde eu sento numa poltrona que dá de frente para a janela e começo a orar. Oro pelo bairro, oro por um vizinho na frente da minha casa que está doente, oro por um outro de cima que precisa ser transformado, oro por uma família que tem problema faz anos de relacionamento, oro por aquilo, oro pela minha família que tem gente que ainda não é convertida, e oro por aquele, e oro pelos doentes, e oro por aquele, e oro, e às vezes fico um bom tempo orando, sentado na poltrona. E terminei de orar, tudo, fiquei pensando, o que eu tenho que fazer? Canção, olhei no relógio, tá? E me levantei para fazer, não sei se um café ou o que foi, mas
uma olhada no meu celular, tinha um recado de uma discípula minha, que hoje é pastora de ovelha, que hoje é empresária também, e que me achou. Eu morei na Vila das Oficinas há muitos anos, quando eu era casada ainda, e ela ia lá se aconselhar comigo. Ela tinha 18 anos, hoje já está com 45, 48, casado com um pastor, empresário, os dois. E ela me captou no WhatsApp, não me larga, dizendo: pastora Cida, vem aqui na igreja, vem aqui trazer uma palavra para nós. E eu, bom, porque a gente se dá bem. E tinha um recado dessa abençoada, e ela dizia assim: ô pastor, minto, era quase na hora de eu ir dormir, mas estava cansada naquele dia. E tinha um recado, eu olhei assim, mas acho que o meu tic-tac já estava dormindo. Olhei e dizia assim: pastora Cida, quanto custa o aluguel da igreja? Igreja? Falei: que igreja? Olha, que igreja? Daí depois, entre aspas, casa? Falei: que casa? E foi dormir. Falei: eu não estou entendendo nada, deixa, amanhã é outro dia, amanhã eu não estava, né? Já acordo, tudo acorda. No dia seguinte, antes de sentar para comer meu café, falei: deixa eu vir, acho que foi coisa da minha cabeça. Falei: não foi não. Olhei, falei: escute, aluguel de igreja? Que igreja? Casa? Que casa? Ela: ué, aí na sua casa você não faz culto todos os últimos sábados do mês? Então aí é uma igreja, e que é a sua casa. Eu estou perguntando quanto é o aluguel. Eu falei: olha, então assim, o aluguel é tanto. Ela falou: eu vou depositar, vou pagar aqui o aluguel. Queridos, Deus, não importa o tempo. Quando Ele abre as portas, Ele abre. E quando Ele abre, ninguém fecha. Eu não sei por que Ele está mandando testemunhar. Talvez tenha alguém aqui que precise saber que Deus continua no controle de tudo. Que nós vamos fechar um ciclo verdadeiramente negativo até 31 de dezembro. E começa um renovo do Senhor. Aleluia. E Ele vai fazer verdadeiramente aquilo que está determinado na minha e na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê? Amém. Eu também. Aleluia. E se você não crê, eu creio por mim e por você, como é verdade que Ele está me mandando falar. Glória a Deus. E eu fiquei louca de fazer. Eu falei: mas que Deus abençoe, que Deus triplique, que Deus isso, que Deus aquilo. E ainda estou orando por eles, né? Porque, nossa, eu fiquei ficando: gente, olha só. Quando eu menos esperei, falei: mas nem é Natal ainda, Deus já está me usando o pessoal para me dar presente. Então, louvado seja Deus. Não pare de dizimar. Não pare de ofertar na casa do Senhor. Ah, pastora, mas eu não tenho mais R$2 você tem. Ah, mas eu fico pensando que vai faltar. Não vai faltar, porque Ele provê. Sou eu testemunha disso. Amém. Queridos, é esse o tempo da casa de Deus ser suprida também. Porque Deus tem nos dado muito. Ele não tem deixado faltar nada. É Ele que te dá saúde. É Ele que te coloca em perto do dia. É Ele que dá luz ao teu entendimento. É Ele que te dá sabedoria para todas as coisas. E às vezes a sabedoria dele é tanto que você reparte com os outros. Você já viu disso? Você reparte a sabedoria que você tem. Eu tenho pastoras, amigas minhas, pastores também, que muitas vezes: ó, pastora Cida, eu estava aqui em casa, estava orando, e Deus me deu um discernimento. Eu falei: louvado seja Deus. Então tudo que Deus te dá, também contribua para outros. Amém. Aleluia. Nós viemos para o mundo. Quem assistiu aqui esse filme que está passando a Ford? Não assistiu? Quase morri. Você assistiu? Assista para você. Quase tive um piripaque. Falei: é isso aí. É isso. É isso mesmo. É dessa maneira. É aquilo que é evangelho. Claro que muitas vezes não acontece tão rápido, mas que tem gente para orar. Tem intercessores. Tem aqueles que se colocam na brecha. Tem aqueles que entregam vida nas mãos do Senhor. E Deus, tudo que você faz, Ele devolve para você. Aleluia. Ele devolve para você. Eu sou o testemunho disso. Amém. Está chegando um tempo novo. Queira viver um renovo do Senhor. Aleluia. Eu imagino, porque
porque a vida de Zaqueu não foi mais a mesma. Eu tenho certeza disso, porque para Jesus querer dormir na casa de Zaqueu, alguma coisa ele fez. Ele transformou a família de Zaqueu, ele transformou o próprio Zaqueu, ele arranjou mais um discípulo chamado Zaqueu. E eu e você, quem somos nós? Nós somos discípulos, nós somos servos, nós somos aqueles que só enxergaram o Senhor, ou nós somos seguidores do Senhor? Nós temos nos arrependido a cada tempo e fora de tempo. Nós temos falado com o Senhor: Senhor, lembra aquele tempo que eu magoei fulano? Senhor, sabe aquela atitude que eu tive com a minha esposa? Sabe aquela atitude que eu tive com meu filho? Sabe aquela atitude que eu tive com aquele que precisava que eu liberasse perdão e até hoje eu não perdoei? Qual foi a atitude que você teve e que você não voltou lá e disse: me perdoa? Ah, pastor, você pensa que é fácil pedir perdão? Claro que não é. Sou eu testemunha disso. Mas quem somos nós para não perdoar, sendo que o nosso Deus diz na sua palavra: perdoe 70 vezes 7. Eu e você temos que ter essa decisão de perdoar. Mas a culpada não fui eu, não faz mal. Mas a libertação vai ser para você. A cura vai ser para você. A cura vai ser para você em todas as áreas quando você libera perdão. Eu achei impressionante, nós chegamos numa casa, por sinal de uns irmãos da igreja, e tem um senhor, são 3 pessoas da mesma família. Uma senhora de meia idade, irmã dela, mulher de Deus, ingênua. Tem a irmã dela que o cachorro mordeu, que os médicos estão questionando que não foi mordida de cachorro, porque abriu demais o pé e está demorando, e ela tem diabetes também, né? E mora assim num lugar decadente. E tem um tio que sofreu um derrame, que tem uma mão com deficiência, e ele também é deficiente. E eu achei impressionante. Quando nós entramos, eu sentei, e a apóstola começou a conversar com elas, antes de eu começar a conversar, e eu comecei a orar. Falei: Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a direção de oração que o Senhor quer que eu ore por essas pessoas? Senhor, fala comigo. Senhor, dirige essa oração para essas pessoas. Senhor, eu estou vendo um lugar tão decadente. Senhor, eu estou vendo que essas pessoas precisam ser supridas, embora que a igreja todo mês dá uma cesta básica, mas Senhor, eles precisam muito mais do que isso. Senhor, fala comigo. E eu orando, e a apóstola conversando com elas ali, tudo. Daí eu orei primeiro pela irmã que está com problema no pé. E ela tem uma leve deficiência, eu não sei o que é. E Deus direcionava a oração. E quando orei pela irmã dela, né, que coordena a casa, a irmã dela, foi outra direção de oração. E achei impressionante quando eu cheguei no quarto, que eu fui orar pelo tio. O Senhor falava: diga para este homem que libere perdão, porque a doença que ele tem é por falta de perdão. Queridos, e muitas vezes a doença é psicossomática, é porque você não libera perdão. O entrave que está não é por causa que o Senhor não abre, é porque você não libera, é porque você não abre o teu coração para receber, é porque você não tem um coração ensinável, é porque você não recebe conselho. E nós temos que verdadeiramente caminhar tudo junto. O corpo de Cristo é unido, que nem na forja. Eu vejo daquela maneira. Recebendo uns aos outros, comendo junto. Eu achava até medo, ficava pensando: meu Deus, imagine os discípulos tendo Jesus e ele comendo com todos eles. Coisa tremenda, não? Vai vendo, mas não é? Mas às vezes ele vai e almoça com a gente que não vê. Amém. Às vezes na nossa mesa ele manda assentar os anjos, quando nós agradecemos. Ou mesmo que a gente não agradeça, porque muitas vezes o ser humano não tem essa reverência de agradecer pelo alimento, pela mesa, pelo pão de cada dia, pelo dia que amanhece, por ele te colocar em pé, porque é para ele, por ele e para ele são
Você tem feito verdadeiramente o Senhor prioridade? É tempo de fazer prioridade o Senhor, querido. É tempo de perguntar para o Senhor: Senhor, é do teu agrado essa decisão que eu estou tomando? Senhor, este varão que eu conheci é do teu agrado? Conheço alguém na minha família que até hoje sofre agravos porque fez um casamento que não era do Senhor. E um homem de Deus foi usado. Quando olhou a foto do homem, falou assim: irmã, olha, pergunte para Deus se é do agrado dele que ele não case com este homem. E ela não deu conta. Se passaram 27 anos de perda. Perda de paz, perda da sua criatividade, perda de ministério, perda do financeiro, perda da saúde, perda da filha que tem problema, perda disso, perda da... Uma desobediência gera perda. Ele é o teu dono, Ele é o teu Criador, Ele que conhece a criatura, Ele que te sonda por dentro e por fora, Ele que sabe o passo que você vai dar. É Ele que é o Deus conosco, o grande Manuel, e não te abandona, e não me abandona. Que nós sejamos como Zaqueu, que verdadeiramente se assenta na mesa com o Senhor, na casa, na nossa casa que Ele veio, não só para conversar, não só para almoçar, não só para jantar, mas para pousar na nossa casa. Curva a tua cabeça nessa noite. Soberano e amado Deus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor amado, pela tua fidelidade, Senhor, porque o Senhor não entra na nossa casa, Senhor, somente para conversar 15, 30 minutos, não, Senhor. Papai, esteja a nossa mesa, esteja conosco, Senhor, nas horas de alegria, que nós, Senhor, saibamos ter a gratidão pela alegria que o Senhor nos está dando. Obrigado, Senhor, quando o Senhor abre porta, obrigado quando o Senhor fecha a porta, obrigado, Senhor, pelas lutas, porque nós crescemos com as lutas, com as tribulações. Obrigado, Senhor, por ser um Deus conosco, obrigado por nos acompanhar nos grandes vales que passamos, no deserto que passamos, porque no deserto não é lugar de morar, é lugar de passar, é lugar de se endireitar, é lugar de crescer, é lugar de clamar, é lugar de orar, é lugar de jejuar, Pai. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que verdadeiramente não abandona, o Criador não abandona a criatura, o Criador quer ter um encontro com a criatura, assim como o Senhor quis ter um encontro com Zaqueu, ter intimidade na casa de Zaqueu. O Senhor não só teve intimidade na mesa, mas o Senhor posou na casa de Zaqueu, e aqueles que murmuravam, mas o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o Senhor que nos resgata, é o Senhor que nos alicerça, é o Senhor que abre porta onde não existe, é o Senhor que traz da onde não tem, é o Senhor que nos prospera. Obrigada, Senhor, a Ti eu dou toda a honra e toda a glória. Que privilégio, Senhor, ministrar essa palavra, na unção, no discernimento, na sabedoria e no entendimento do Teu Espírito Santo, Papai, porque nada somos sem Ti. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa reverência, recebe a nossa obediência, Pai. Nós queremos ser obedientes, Senhor. Não importa, Senhor, o que o Senhor determinar, nós queremos Te obedecer. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Fica, Senhor, com a Tua igreja. Senhor Deus, conosco neste lugar. Não nos abandone, Senhor. Precisamos da Tua presença, Senhor. E assim nós clamamos para a honra, louvor e glória do Teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Palavra maravilhosa, né? Amém. Seja Deus. Glória a Deus. Gloriosa, vem direto do céu, viu? Pastor assim. Louvado seja Deus Deus. é fiel. A igreja estava precisando, né, dessa palavra, né?
palavra tão simples que é a libertação financeira. Mas a vida financeira nossa, ela tem um poder tão grande no mundo espiritual. Muito forte no mundo espiritual. E ali, quando o pastor começou a ministrar sobre a vida financeira, mostrando para ela os trabalhos que as outras entidades fazem para destruir uma família. E a hora que ele começou a falar os valores, o preço que era pago ali, e as pessoas elas não se importam do valor. Elas, se eles pedirem 100 mil, 1 milhão, eles vão lá e pagam aquele valor. Aí ele falando assim que aquelas entidades também exigem o melhor, coisa boa, né? Não pode fazer coisa de terceiro, né? Tem que ser o melhor. Se a galinha preta for o melhor, tem que ser a galinha preta sem mancha, né? Porque ele quer imitar todas as coisas que veio, né, da parte do Senhor ali. Aí eu comecei a perceber que aquelas pessoas começaram a suar frio, a outra começou a levantar e ir no banheiro, e a outra começou a passar mal, né? E ela disse, eu não sei o que está acontecendo comigo, do nada, de repente eu comecei a sentir mal no meu corpo, coçar no meu corpo, ali coçava, eu queria tirar minha bota para coçar a sola do meu pé, mas eu falei assim, isso daí é o mundo espiritual respondendo sobre a sua vida. Então, é algo na área da sua vida que tem que ser tratado. Ele está falando sobre financeiro, ele está falando sobre financeiro, mas tem algo na nossa vida que o inimigo ele rouba pelas beiradas. Ele vai comendo pelas beiradas, coisa que você nem imagina. E ali ele começou a falar sobre aquele demônio chamado Mamon. Aquele Mamon, ele trabalha na mente da pessoa, trazendo necessidade de ter o dinheiro. A Bíblia fala assim para a gente não juntar tesouros na terra, né? Aquela necessidade de ter o dinheiro, o medo de gastar o dinheiro. E quanto mais ele falava ali, essa palavra, mais aquela moça que estava do meu lado, ela começava a suar frio. Aí eu comecei a imaginar, falei assim, se ela não é soberba em relação ao dinheiro, alguém da linhagem familiar dela, né, pode ter feito algum pacto com valores, com dinheiro, né? Alguém pode ser arrogante, soberbo, ao ponto de achar que ela não deve ajudar o seu irmão, ajudar o seu próximo, né? E quer guardar, quer reter tudo aquilo ali. E ele começou a falar da área financeira e muitas pessoas, irmão, passou mal. A gente teve 2 dias e meio ali de administração, e a administração foi falando sobre heranças, batalhas espirituais, e ninguém passou mal. E quando foi hoje, no último dia, eu vi tantas pessoas suar frio, passar mal, levantar, a outra dormiu, chegou a roncar. Né? Porque é um espírito dominador, que domina a mente da pessoa, né? E ele lança a feitiçaria para que a pessoa não venha ouvir aquela palavra, porque ela realmente não venha se liberar. Sabe? Né? E eu vi assim, que foi uma palavra tão assim, simples ali na área financeira, e ele mostrando ponto a ponto que o adversário faz você ser o ponto de ser arrogante. E você ter o amor ao dinheiro. E ele mostrou que muitas pessoas dentro da igreja, o Deus dela é o dinheiro. O Deus dela. Ela não consegue dirigir nada por ninguém. Ela retém tudo. Ela quer reter tudo para ela. Então o Deus dela é mamão. Ela só está fazendo uma visita na igreja. Aí as pessoas começaram a se incomodar, né? Depois do final da administração, ele também teve quebras de alianças também ali. E eu virei para a moça, eu falei para ela assim, muitas pessoas vão passar mal aqui. Porque quando não se fala em valores, né, o diabo não quer que você saiba que se você dá no altar, você vai alcançar riquezas do céu. Ele não quer que você entenda sobre isso. E quando ela falou assim, será, pastor? Eu falei assim, você começa a ver o tanto de pessoa na hora da queda da libertação, né? Ali pode não se manifestar, mas vão passar muito mal. E ali, quando o pastor começou a liberar aquelas palavras para quebrar a maldição, quebrar heranças, quebrar isso, muitas pessoas passaram mal. Teve uma menina que ela chegou a gritar ali dentro. Ela gritou e ela se dobrou, meu irmão. Ela se encolheu, ela ficou parecendo, né, um feto. Ela
ela ficou parecendo um feto, aquela moça, né? E daí até a Ana chegou em mim e falou para mim, nossa irmã, eles estão horas ali olhando para aquela menina e aquela menina mal, aquela mal, eu falei assim, não, só que a gente não pode se envolver, né? Porque a gente está aqui como aluna, né? Nós não estamos ali como exercer a nossa função naquele lugar, então a gente tem que respeitar a liderança. Não temos que deixar ele. O que eu posso fazer para ela, escrever meu número e passar depois o contato, para poder ela entrar em contato com o Instituto, né? Para que nós possamos atender ela depois. Ali. Mas foi um trabalho, um divisor de água muito. Louvado seja Deus. Então a gente trouxe uma visão muito boa aqui para começar a ministrar para os irmãos. Eu creio que domingo eu vou estar ministrando alguma coisa aqui, né, na parte da área da libertação, né? E eu peço que os irmãos não faltem, os irmãos venham. Né? Só surgiu algum compromisso que não tem como vir no domingo, mas eu vou fazer força de estar aqui no domingo para fazer a administração. Porque quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Verdade. Né? Mais você quer aprender. E o interessante, Cida, que na hora do café eu conheci uma equipe de mulheres ali. Uma mulher saiu de Minas, a outra saiu do Rio Grande do Sul, a outra saiu de Santa Catarina, a outra saiu do Mato Grosso, tudo. E elas se juntaram ali, fizeram uma rodinha, me colocou no meio ali e começou a fazer pergunta para mim. Pergunta disso, pergunta daquilo, daquele outro. Ela falou assim, o que eu mais almejo é trabalhar na área da libertação. Aí eu falei para ela assim, então vocês estão falando com a pessoa certa. Porque a partir de hoje eu vou começar a dar aula online para vocês. Amém. Vocês podem, eu vou fazer um grupo. Rapidamente nós já corremos, fizeram um grupo ali, né? E elas falaram assim, eu preciso de trabalhar nessa área. Porque eu tenho, ela começou a contar algumas dificuldades que elas passaram dentro da casa, dentro da família, porque eu fiz uma pergunta para ela, o que levou ela a sentir paixão, né, para estar dentro desse trabalho de libertação, que não é um trabalho fácil, foi para ela. É um trabalho diferente. É diferente daquele pregador itinerante, que ele chega na igreja, ele prega, ele ensina um pouquinho, e pega e vai embora. Né? O libertador não, o libertador ele tem que ter aquele cuidado, ele tem que ter aquele zelo, ele tem que saber falar na hora certa, ele tem que saber falar na hora que entra, né, na ferida de uma pessoa, para ela tentar entender que aquela palavra ela pode ser dura, mas ela está entrando como uma cura para Amém. né? E ela falou assim, mas é isso que eu estava pensando quando o pastor estava ministrando. Então, eu sou apaixonada pela libertação. Eu falei, então você se inscreve, né? Se inscreve nesse ministério, né? Porque Deus vai fazer um divisor muito grande sobre a vida de vocês. Aí elas formaram esse grupo e o ano que vem, eu falei para elas assim, o ano está terminando, não tem como fazer nada, mas o ano que vem a gente vai fazer uma campanha, elas vão vir conhecer o Instituto. Amém. Elas vão fazer uma caravana, conhecer o Instituto, e a gente vai poder formar uma equipe de libertação. Você viu? De outro estado. Como se eu estivesse dizendo assim, ó, se Curitiba não quer, estou eu trazendo fora. Se Curitiba não tem interesse, estou eu trazendo de fora pessoas que estão almejando, né, ser um libertador. Né? Você via no olho daquelas mulheres que brilhavam quando o pastor começava a ministrar ali. Elas almejavam em pessoas, irmãos, sofridas, pessoas que sofreram a vida, pessoas que têm uma bagagem de sofrimento. Se você ouvir o testemunho de uma delas, você fala assim, mas o que você está fazendo aqui dentro? Às vezes a gente um pouquinho, um probleminha só, mas você fala assim, não quero mais ir, eu não vou mais levar, eu não vou fazer mais isso. As mulheres estão trazendo uma carga muito pesada, mas o Senhor vai estar levantando essas dores. Eu creio. Sabe por que o Senhor está levantando? Porque ela falou assim, ó, com todas essas feridas, né, com toda essa dor que eu estou carregando, eu não vou desistir. Amém. Glória a Deus. Foi um trabalho muito bom, né? Eu creio assim que a gente vai poder participar mais vezes, né, Tino? Quem sabe a gente pode ir à igreja, poder participar, porque é muito bom para você sentar e aprender. É melhor do que ficar falando. Verdade. Parece que você vai comendo aquilo nas horas passadas, né? Eu
dia, meu Deus, eu tomei tanto café. Eu falei assim, acho que eu fiquei arrumadinho, nem para me manter acordada naquela palestra ali, né? Porque foi uma coisa assim, nada de diferente daquilo que nós trabalhamos aqui, sabe? Mas o conteúdo, né, que ele trouxe ali foi uma coisa muito boa que a gente vai agregar no Ministério, no Instituto do Amém. E o interessante é que quando eu cheguei ali, tinha bastante pessoas, bastante gente ali, né? E eles me identificaram como curados para curar. Aí eu perguntei assim, por que você era curados para curar? Ah, pois a gente conhece você e tal. Então a gente vê assim que às vezes a gente acha que ninguém está vendo, mas o Senhor está soprando. Amém. O Senhor está soprando, o Senhor está soprando, eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra, ainda que esse ano termine. Amém. O Senhor vai fazer grande obra. Eu creio. E porque Ele fez uma promessa. Quando a gente está no centro da vontade dele, no caminho da promessa, nada pode parar você. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. O Senhor mais uma vez usou a tua filha, né? E quando ela termina de ministrar, a gente já fala assim, eu estou com saudade. Assim, essa palavra maravilhosa, o jeitinho dela pegar. Sabe se fica percebendo, se né? Vamos agradecer ao Senhor. Amanhã nós temos essa ceia do Senhor, né? Amém. Eu creio que mais pessoas vão estar vindo. O evangelista Mateus, um policial que está trabalhando, né? Numa cidade meio longe de mim. Eu não sei se ele chegou em casa. E daí a menina não pôde vir, né? Ali o Alex, a gente tinha um compromisso, né? Tinha um compromisso hoje. Eu tinha um compromisso hoje, a gente tinha mas amanhã, quando nós vamos estar aqui, o Senhor vai ser glorificado, amém? Senhor meu Deus, amado, soberano, digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Espírito Santo, vem, Senhor Jesus querido. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nesse dia para nós. Por cada momento, Senhor, que nós vivemos nesse dia. Pelo Senhor Jesus querido, por resposta, Senhor, de oração. Por resposta, Senhor, de jejum, Senhor amado. Por Senhor ter trazido, Senhor, um divisor sobre a nossa vida. Pai querido, por essa palavra maravilhosa, nessa noite, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha nos levar em paz. Pai querido, que nós tenhamos, Senhor Jesus querido, uma noite, Senhor Jesus querido, de descanso,
Yes.